Santo, 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 santo é o eterno Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, meu amigo, minha amiga. É com grande alegria na alma que eu venho da parte de Deus para vocês neste dia maravilhoso, partilhar com vocês uma mensagem poderosa, uma mensagem terrível que o Espírito Santo ele me iluminou esta semana, uma mensagem que irá de impactar você, mas o objetivo da pregação do Evangelho é exatamente com esse propósito, para que a gente seja impactado, a gente venha se arrepender dos nossos pecados, aceitar Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida, se batizar nas águas e se converter, que significa mudar de direção, e seguir a palavra de Deus até o fim. Mas antes de deixar o Espírito Santo me usar para você ouvir a mensagem que ele me deu nessa semana, eu gostaria, meu amigo, minha amiga, de convidar você que tem visualizado as mensagens que o Espírito de Deus tem me iluminado por receio, por timidez, não sei, você não tem conseguido, simplesmente não tem conseguido fazer comentário. Talvez as mensagens que o Espírito tem me levado, que é para anunciar, talvez tenha tido frases que você não tenha entendido, você prefere ficar na dúvida. Deus me levantou como missionário com esse objetivo, que é para mim poder partilhar aquilo que Ele tem me iluminado, e mais com o objetivo de poder ajudar você. Se tem alguma coisa que você não está a entender, não hesita em fazer comentário, não hesita em me enviar mensagem pedindo ajuda, oração, e fazendo isso, Deus estará fazendo uma obra maravilhosa, uma obra poderosa na sua vida. E também convido você a visitar o meu canal que eu deixei, que eu criei no YouTube já caminho do ano Inocêncio Volta, porque lá eu deixei lá os vídeos completos sem falha, que talvez mesmo que eu publique no Facebook, talvez pode ter um pouco de falha, mas no YouTube, no meu canal, que eu deixei o link na página do meu perfil no Facebook, tem o vídeo em qualidade, o vídeo completamente de boa qualidade. E ao mesmo tempo, se Deus tem te tocado, eu gostaria de convidar você a partilhar essa pregação que você irá de ouvir para outras pessoas que têm tido muita dificuldade de ouvir a pregação genuína do Evangelho de Cristo. Porque a minha missão aqui não é falar aquilo que você quer ouvir ou você gostaria de ouvir. A minha missão não é falar aquilo que você precisa de ouvir, que vai de encontro ao teu problema, não. A minha missão como missionário é falar aquilo que Deus quer que você ouça, que eu ouço, e assim a gente possa dar um passo avante na nossa vida, né? Feche os olhos, vou fazer a oração, em seguida vamos ouvir essa mensagem terrível que o Espírito Santo me iluminou essa semana, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é com uma grande alegria na alma e com enorme prazer que eu venho a Ti em espírito de oração, pedir graça, pedir misericórdia, pedir para que o Senhor venha, eterno Deus, possua o meu espírito, para que essa pessoa possa ouvir aquilo que o Senhor deseja que ela ouça. É bem verdade, Senhor Deus, que os dias maus, e há uma necessidade, há uma carência muito grande de se ouvir a pregação genuína do Evangelho. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que eu amo aos que me amam, os que me buscam de madrugada me acharão. Deus, dá-me graça, dá-me ousadia para poder partilhar com essa pessoa a iluminação que o Senhor me iluminou durante essa semana, o meu espírito. O Senhor é o Deus que revela os mistérios. O Senhor é o Deus grande e terrível que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, tanto daqueles que te amam como também daqueles que te odeiam. O Senhor é Deus que é fogo consumidor. É bem verdade que dos céus se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade, contra toda a maldade que há no planeta Terra. O Senhor é o Deus que se ira todos os dias por causa da imoralidade, por causa da maldade, por causa da dureza do coração das pessoas que muitas das vezes, possuídas por Satanás, têm sido cegadas
para não aceitar o Evangelho de Cristo. Dá-me graça, dá-me ousadia, dá-me intrepidez para que o Espírito do Senhor possa falar por intermédio de mim. Senhor Jesus, que eu possa desaparecer, que seja o Senhor a falar por mim. Só tenho que te louvar e te agradecer com espírito de oração e com espírito de humildade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga comigo, amém. Glória a Deus, graças a Deus. Muito bem, para esse dia maravilhoso, para esse domingo, a palavra que o Espírito Santo tem para nós se encontra no livro de Provérbios. Provérbios capítulo de número 21. Provérbios é o 22º livro da Antiga Aliança. A Antiga Aliança, a sequência é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízo, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, 3 Jó, são Provérbios. É o 20º livro da Antiga Aliança, capítulo de número 21, versículo de número 16, diz o texto sagrado: quem se afasta do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. E a segunda palavra que nós iremos de ouvir, que o Espírito irá de falar conosco, está no livro do profeta Daniel, livro de Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 2. O tema aqui é os tempos do fim. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. E a terceira palavra nós encontramos o Senhor Jesus, ele falando em peso no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo de número 22. São Jesus falando: mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. E a última palavra que vai confirmar os três textos que nós acabamos de ouvir da parte do Espírito Santo se encontra no livro de Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia, capítulo de número 20, versículo de número 12. O tema é: os mortos são julgados. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e livros foram abertos. Outro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Muito bem. Para esse domingo, para esse dia maravilhoso, o tema da mensagem que o Espírito do Senhor tem para nós é sobre a congregação dos mortos e a realidade do inferno e do lago de fogo. Para começar, precisamos entender, especificar muito bem o que significa missionário. A palavra congregação. A palavra congregação, ela significa o grupo de pessoas que se reúnem para realizar um culto ou uma determinada atividade. E sobre os mortos, nós precisamos, antes de falar sobre os mortos, a definição da morte. O que é a morte, missionário? A palavra morte significa o fim da vida ou o fim de um organismo vivo. Sendo assim, o que é a congregação dos mortos? Nós lemos no texto de Provérbios, no capítulo 21, versículo de número 16, Deus, através de Salomão, falando que todas aquelas pessoas que se desviam do caminho do entendimento, ou seja, do caminho de Deus, elas repousarão na congregação dos mortos. Essa congregação dos mortos aqui, que nós lemos no livro de Provérbios, ela se refere exatamente ao inferno. Sendo assim, missionário, o que é o inferno? O inferno é o lugar que foi destinado a todos condenados, a todas aquelas pessoas que se desviaram de Deus, que não aceitaram Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e que não querem se voltar para Deus, as pessoas que são ateus, as pessoas que são incrédulos. Mas antes de falar sobre o inferno, nós precisamos entender que existem dois tipos de congregação. No livro de Provérbios, nós mencionamos o inferno, dizendo que o homem que se afasta do caminho de entendimento, do caminho de Deus, na congregação dos mortos repousará. Mas existe um segundo tipo de congregação, que é a congregação dos salvos, de todas aquelas pessoas que viveram nessa terra e que durante o seu percurso aqui no planeta Terra, elas aceitaram Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e viveram uma vida de pureza, uma vida de santidade, uma vida de obediência à palavra de Deus. Essas pessoas, quando morrem em Cristo Jesus,
a alma dela, ela vai repousar na congregação, não no inferno, mas sim na congregação chamada paraíso, ou chamado céu de Abraão, que era antes da vinda de Cristo na terra, porque antes de Cristo voltar, antes de Cristo vir na terra, morrer pelos nossos pecados, as pessoas que morriam, que eram salvos, a alma de todos os salvos em Cristo Jesus, iam para um outro lugar que a palavra de Deus ela define como o seio de Abraão. É por isso que nós vemos que na parábola do rico e Lázaro, Cristo ele mencionou o seio de Abraão, que é o lugar aonde repousa a alma de todos os salvos, de todas as pessoas que aceitaram Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Antes de Cristo, elas estavam no seio de Abraão. Mas quando Cristo ele morreu e ressuscitou, e desceu nas profundezas e recebeu a chave da morte e do inferno nas mãos de Satanás, ele rompeu o céu e junto com o ladrão que estava à esquerda, que se arrependeu, que falou, Senhor, lembra-te de mim quando entras no meu reino. Cristo disse, olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, o paraíso é o outro lugar que está a alma de todos aqueles que estão a morrer, que viveram aqui na terra uma vida cristã, uma vida de pureza, de santidade, que durante o seu percurso, essas pessoas andaram com Deus. Então elas estão na congregação dos salvos. A congregação dos mortos, que é mencionado no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 16, faz referência ao inferno. Já a congregação dos salvos é o paraíso, é o céu de Abraão, como também o paraíso, que é o lugar que Cristo ele havia atravessado depois que ele ressuscitou e ele foi elevado aos santos céus. E a questão seguinte aqui é que o Espírito irá de falar conosco. Quem são os mortos missionários? Quem são os mortos que a palavra de Deus ela se refere? Olha, o Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 22, apareceu um rapaz, ele disse, olha, Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu ir sepultar o meu pai. Cristo ele falou para aquele rapaz uma frase interessante, olha, deixe que os mortos e sepultem os seus próprios mortos. Os mortos aqui que Cristo está a se referir são aquelas pessoas que não conhecem a Deus, são aquelas pessoas que são ateus, aquelas pessoas que são incrédulas, ou aquelas pessoas que estão aqui nessa terra, mas elas não nasceram de novo, elas não se converteram, elas vivem a vida em função dos seus interesses, em função das suas necessidades humanas. São aquelas pessoas que não são cristãs, ou que são incrédulas, ou que são ateus, ou que vivem a vida simplesmente em função das suas preocupações, pelo aquilo que elas vão comer, beber e vestir, pelos seus problemas de dia a dia, mas que nunca têm tempo para dedicar a sua vida para Deus. Essas pessoas aqui, elas estão mortas, elas são mortas espirituais, por quê? Porque elas não conhecem a Deus, porque elas não têm uma vida de comunhão com Deus. A palavra de Deus define essas pessoas como mortas. Talvez seja o teu caso, meu amigo, minha amiga, você que está a me ouvir. Você está morto espiritualmente. Você ouve a pregação do Evangelho. Você sabe que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Você sabe que Ele é o Filho de Deus. Mas você nunca toma a decisão de seguir a Cristo. De viver uma vida para Deus. De viver uma vida de pureza. A palavra de Deus define você como um morto. Você está morto espiritualmente porque você não conhece a Deus. E só tem uma maneira de você se libertar dessa morte espiritual, que é você se converter e aceitar Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Então, os mortos aqui são aquelas pessoas que não conhecem a Deus, aquelas pessoas que só vivem em função do seu interesse terreno aqui nessa vida terrena, porque as pessoas elas pensam que a vida do ser humano ela só vale, ela só conta quando a pessoa está viva aqui nessa terra. Olha, se você não sabia, olha que o Espírito Santo me irmão, a vida do ser humano ela se torna mais visível, ela se torna mais real quando o ser humano morre, quando o ser humano falece. E eu vou te explicar por quê. A palavra de Deus ela declara no livro de Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, Deus falando através de Salomão, o corpo ele vai para a terra, o espírito vai para Deus que o deu. Ou seja, Deus quando fez o ser humano, para quem não sabia, o ser humano ele é imagem e semelhança de Deus. Deus ele fez o ser humano, que Deus ele criou três seres.
Deus criou um irracional, que é o animal, que a palavra de Deus considera animal simplesmente como alma vivente, porque o animal ele tem corpo, ele tem alma, porque ele tem sentimentos. A palavra de Deus define o animal como alma vivente. O outro ser que Deus criou de uma matéria metafísica que não pode se ver com os olhos visíveis, são os anjos. Deus criou os anjos com uma matéria completamente metafísica, simplesmente do mundo espiritual, e eles estão numa esfera superior ao ser humano. Porque esses seres aqui, que a palavra de Deus ela define com asas, que não têm sexo, mas que são seres extraordinários, Deus eles fez simplesmente que é para eles viverem na eternidade ao lado de Deus, e depois da queda de Lúcifer, que era o querubim ungido da guarda, Deus santificou todos os seres dele, todos os anjos deles no caráter, para que não mais se rebelassem contra Deus. E o último ser que Deus gastou mais tempo, que Deus ele fez com carinho, com prazer, com amor, é o ser humano. E Deus dotou o ser humano de três matérias, que são o corpo, a alma e o espírito. Primeiro Deus fez o corpo do ser humano na terra, no pó da terra, no barro. E depois Deus ele fez um boneco no chão com barro, e Deus soprou nele o fôlego de vida que é a alma do ser humano, e Deus ele deu o espírito. Porque uma coisa que nós precisamos entender é que a alma do ser humano ela é composta em três partes. A sede da personalidade ela é composta pela inteligência, pela vontade própria e dos sentimentos. Essas são as três funções que reveste a alma do ser humano, a sede da personalidade. E o espírito, as funções do espírito são consciência, intuição e comunhão. Ou seja, o espírito é através do espírito que o ser humano ele consegue entrar em contato com o mundo espiritual, seja o reino de Deus como o mundo das trevas. Então, as pessoas que não têm a Cristo, que não vivem, que são ateus, que são incrédulas, elas têm um espírito, porque elas têm um espírito que está em vigor, mas o espírito delas está morto, está cauterizado, porque elas não conhecem o Evangelho de Cristo. E o espírito delas só pode regenerar, só pode nascer de novo quando elas se converterem. E a alma do ser humano é o poder de Deus dentro do ser humano que lhe dá o fôlego, que dá o vigor para viver. E é a alma do ser humano que vai prestar contas a Deus no dia da morte. Porque todas aquelas pessoas que estão a morrer, seja rico, seja pobre, porque nós lemos no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 12, que no dia do julgamento, porque as pessoas não sabem, mas haverá um julgamento, que todos irão de aparecer diante do trono de Deus, seja os grandes, os pequenos, os ricos e o pobre, e vai se abrir livros, e o livro da vida, todos serão julgados segundo os que está escrito no livro, está registrado no livro da vida. E o que nós temos que prestar atenção aqui é que as pessoas que estão a morrer, as congregações, as pessoas que estão a morrer em massa, o corpo delas está a ficar na terra, mas a alma do ser humano, ela é que vai prestar contas a Deus. E aqui temos um indício interessante, por quê? Porque Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 28, ele declara, dizendo lá, que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo. Porque as pessoas pensam, as pessoas que não têm a mente de Cristo, não são cristãos, elas pensam que a vida acaba aqui na terra. Mas a vida não acaba aqui na terra. A morte física que as pessoas sofrem diariamente, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, é resultado simplesmente o ser humano morre porque o ser humano ele está aqui na terra, mas ele é o único ser que Deus deu a prioridade de viver aqui na terra, como viver a vida após a morte, ou seja, ou ao lado de Deus ou longe de Deus. É por isso que nós temos que prestar atenção, porque as pessoas falam assim, se Deus existe, Deus não tem que se manifestar, meu amigo, minha amiga. Eu, você, a natureza, o universo, o oceano, os planetas, tudo é uma prova inescrutável da existência de Deus. A palavra de Deus diz que ninguém tem como acusar a Deus. Deus ele deixou a natureza, Deus deixou os oceanos, Deus deixou os planetas, Deus deixou tudo isso que está aí, que é para provar que ele existe, independente se você acredita ou não. E o que o Espírito Santo ele quer que você entenda é que a verdadeira vida ela começa depois da morte. Depois da morte, vai-se diretamente ao julgamento, porque o apóstolo Paulo na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, ele declara dizendo o seguinte, olha,
A homem está ordenado morrer uma vez só. Segue-se depois disso o juízo. A partir do momento que a pessoa morre, meu amigo, minha amiga, a pessoa vai diretamente para o julgamento. Vai diretamente para o julgamento. E o que acontece quando a pessoa morre? É aquilo que eu expliquei. O corpo fica na terra, o espírito volta para Deus. Porque a função do espírito é consciência, intuição e comunhão. Deus, ele deu o espírito no ser humano, que é para lhe conscientizar da existência de Deus. E a alma do ser humano é que vai ser julgada. E sobre o julgamento, preste atenção que o Espírito Santo me iluminou. E aqui vamos começar a ouvir coisas completamente anormais que as pessoas que não têm a mente de Cristo, preste atenção porque Deus quer salvar a tua alma. Missionário, o que acontece no mundo dos mortos? O que acontece no mundo dos mortos? Nós vamos, porque o Espírito ele quer que eu fale sobre o inferno e sobre o lago de fogo. Mas vou começar primeiramente porque eu falei que as pessoas que morreram, que eram cristãs, que são salvas em Cristo Jesus, elas estão diretamente no céu de Abraão, no paraíso. Elas estão ao lado de Deus. E as pessoas que não são cristãs, as pessoas que durante essa terra viveram uma vida completamente para o seu interesse, as pessoas que viveram simplesmente para satisfazer as suas vontades, as paixões da sua natureza, que não queriam saber nada de Deus, que não queriam saber nada do Evangelho, só queriam viver uma vida completamente para satisfazer as suas necessidades carnais, o seu orgulho, a sua ganância. Essas pessoas, quando morrem, elas vão para a congregação dos mortos aqui, que nós lemos no livro de Provérbios, que se refere ao inferno. Que se refere ao inferno. E aqui algo que me chamou a atenção sobre o inferno. Sobre o inferno. Tem algumas menções que Cristo ele falou sobre o inferno, que é para nos dar um pouco a visão, ou a ideia do que é o inferno. Do que é o inferno. Antes de eu falar sobre o inferno, algo que o Espírito Santo me iluminou agora, algumas décadas atrás, isso aconteceu na Finlândia, penso nos anos 70, 80, havia um grupo de cientistas que eles tinham como hábito de medir a temperatura do calor, a temperatura do sol, do vulcão, que é para saber o nível de temperatura, o valor exato. E numa dessas sondagens, desses homens que são ateus, que não acreditam em Deus, eles tiveram uma experiência além do normal, porque um deles, esqueci o nome do doutor que estava com seu grupo e eles cheios de equipamento, eles desceram na sonda, pegaram o aparelho, eles espetaram debaixo da terra e eles ouviram algo extraordinário. Eles ouviram gritos de seres humanos gritando. Talvez você pode falar, mas missionário, espera aí, como assim? Eles ouviram, é exatamente isso, porque o inferno, no livro de Provérbios, diz que ao justo há o caminho que leva para cima, evitando o inferno para baixo. Ou seja, o inferno é embaixo, é nas profundezas da terra. É exatamente nesse lugar onde a alma dos ímpios, daquelas pessoas que não querem obedecer a Cristo, todas as pessoas que se esqueceram de Deus, está aí lá nessa congregação chamada inferno. E sobre o inferno, ele disse, eu não acredito em Deus, não acredito em religião, mas essa prova que eu tive, essa experiência que eu tive sobre esse grito de seres humanos gritando debaixo da terra, me deixou horrorizado. Ou seja, é o mundo espiritual vindo para fora, Deus dando uma mensagem para você e para mim sobre a realidade do inferno. E sobre o inferno, Cristo ele falou Cristo ele nos deu algumas características do que é o inferno, porque as pessoas não sabem, mas todos os evangelhos que Cristo ele pregou, ele falou mais do inferno do que dos céus. Se nós pesquisar, foram 54 menções de Jesus Cristo falando mais do inferno sobre o céu. E uma das menções que Cristo ele falou sobre o inferno, disse lá, que ali haverá vermes que não morrem. Eu fui pesquisar sobre o significado de verme. Vermes são bichos, são insetos que não têm cor, que não têm osso, que são insetos simples, mas que são capazes de devorar, de provocar uma dor insuportável. Você imagina só, essa é uma das características do inferno que Cristo falou, que ali haverá vermes, bichos que não morrem. E essa mesma menção aqui, Deus ele falou no livro de Isaías, através da boca de Isaías, no capítulo 66, versículo 24, Deus falando, dizendo o seguinte lá: sairão
e verão os cadáveres, os corpos, daqueles que se rebelaram contra mim. A sua carne, o seu verme não morrerá, e eles servirão de repugnância para toda a humanidade. Deus falando a mesma coisa que Cristo só confirmando aquilo que o Pai falou. E outra característica do inferno que Cristo ele nos dá, ele declara dizendo que, olha, ali haverá choro e ranger de dentes. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? No inferno haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que é ranger de dentes? Tem uma doença que se chama bruxismo. É uma doença que a pessoa é provocada quando a pessoa ela tem muita dor nos dentes, ela começa a mexer os dentes sem parar. Mas antes de falar do bruxismo, o que é que leva? O que é que vai levar no inferno as pessoas terem o choro e o ranger de dentes? Algo que o Espírito Santo me iluminou. Eu fui pesquisar sobre a definição de fogo. O que é fogo? Entenda uma coisa, o que é fogo? Definição de fogo. Fogo é a rápida oxidação de um material combustível, liberando calor, luz, produções através de uma reação de dióxido de carbono e água. Como também fogo é uma mistura de gases em altas temperaturas, formando uma reação exotérmica de oxidação. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Que emite uma eletrogâmica, fazendo assim, provocando faísca infravermelho, que ao ponto de dar uma visualidade visível. Isso é o fogo. O fogo é terrível. E sobre o fogo, algo que haverá no inferno é o enxofre. É o enxofre. O que é o enxofre? O enxofre é um químico amarelo. Se nós pesquisar na tabela periódica, as pessoas que estudaram química, o enxofre ele é um sólido amarelo. Normalmente nas empresas industriais elas utilizam muito enxofre. Mas antes de falar sobre enxofre, é o que me chamou a atenção é que a palavra de Deus ela fala, porque tem algumas menções sobre o inferno que a Bíblia Sagrada, que várias vezes, né, se nós no Antigo Testamento, em toda a Bíblia Sagrada, existem alguns nomes que a palavra de Deus ela define sobre o inferno. O primeiro é que nós lemos que são mencionadas 62 vezes no Antigo Testamento, é o Sheol, que é o lugar de sepultura ou de sepulcro dos mortos. Tem o Sheol, tem o Gena. O Gena aqui se refere ao Vale de Inom. O Vale de Inom fica nas muralhas de Jerusalém, no sudoeste de Jerusalém. No Vale de Inom eles lançavam corpos de pessoas indignas, que eram bandidas, que eram assaltantes, pessoas que haviam cometido crimes graves na sociedade de Jerusalém. Eles lançavam o corpo deles lá no Gena. E é o que me chamou a atenção no Vale de Inom, é que eles usavam enxofre para manter o fogo aceso. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? E Deus, ele fala sobre isso. Que Cristo ele fala que lá haverá fogo, enxofre. O enxofre, Deus, ele é exatamente com esse propósito. É para manter o fogo aceso. De tal maneira que ele jamais pode ser apagado. Ou seja, o inferno, meu amigo, minha amiga, é o maior lugar de sofrimento inimaginável que espera todas aquelas pessoas que não querem saber de Deus. E sobre a parábola do rico e Lázaro e outros aspectos, outras características que nós aprendemos sobre o inferno, que o Espírito Santo nos iluminou sobre o inferno, é que o inferno, meu amigo, minha amiga, é lugar de sede. Ou seja, é lugar que a sede é insuportável. Ou seja, você imagina só o que está a esperar as pessoas que não querem se voltar para Cristo. A sede no inferno ela é insuportável. E outra característica do inferno, para além da sede, que nós aprendemos, que o Espírito Santo ele tem para nós sobre o inferno, é que o inferno é lugar de dor, de tormento. A palavra tormento, ela é uma dor que não passa. Esse é o significado de tormento. A dor que não passa. E lugar de solidão, porque o apóstolo Pedro na sua epístola, ele fala que é lugar de densas trevas. Então, o inferno ele é definido como Sheol, como Gena,
na epístola de Pedro, Tártaro, que é o lugar que Deus havia aprisionado os anjos que se rebelaram contra ele. Chama-se, Deus lançou ele nos Tártaros, no lugar de escuridão. E o Senhor Jesus fala de Hades. É para você ver. Porque eu estou a falar isso por quê? Porque isso é uma coisa muito séria. As pessoas estão a viver aqui nessa terra. As pessoas não querem saber de Deus. As pessoas vivem o seu dia a dia, a sua vida aqui na terra, como se a vida nunca iria de acabar. As pessoas estão a ficar escandalizadas porque esse ano aqui, se você não quer saber, de 2022, é simplesmente um aviso que Deus está a dar para a humanidade. As pessoas estão a morrer. Olha, todos os dias que você pesquisar, o índice de morte no mundo inteiro está a ser cada vez mais elevado. Aterrorizador. É muita gente que está a morrer. E dessas muita gente que está a morrer, a maioria não conhece a Deus. A maioria não tem Cristo na vida. Porque as pessoas quando estão aqui na terra, as pessoas pensam que a vida é só aqui na terra. Não. Deus ele quer que você abra os olhos. Foi isso que aconteceu na parábola do rico e Lázaro. Porque as pessoas falam assim, mas missionário, quando eu morrer, eu posso morrer, ou não vou estar mais aí. Nem é assim que funciona, meu amigo, minha amiga. É aquilo que eu acabei de falar para você, que a vida ela é mais real depois da morte. Depois da morte, porque a alma ela não morre. A alma ela não morre. No livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 2, Deus inspirando Daniel falou que no último dia muitos vão acordar, muitos vão ressuscitar. Os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar, que é para ir para a eternidade ao lado de Deus, e eles vão resplandecer como um sol da justiça. E aqueles que não se voltaram para Deus, eles vão despertar, mas será para a vergonha e horror eterno, e desprezo eterno. Então, meu amigo, minha amiga, não é tempo de brincar. Não é tempo de brincar, porque há um espírito que se chama espírito de distração. Esse espírito tomou conta do mundo inteiro, principalmente da juventude. E esse espírito de distração entrou até dentro das igrejas evangélicas. As pessoas elas estão cada vez mais cegas, estão cada vez mais ignorantes no que diz respeito a Deus. As pessoas não conhecem a palavra de Deus. As pessoas não têm o temor de Deus no coração. Por esse motivo as pessoas pecam, as pessoas adulteram, as pessoas se prostituem, as pessoas roubam, as pessoas fazem tudo de errado porque o espírito delas está cauterizado. Eu tenho um aviso de Deus para você. Se você continuar assim, se você continuar na incredulidade, na cegueira espiritual, se você morrer desse jeito assim, você vai para o inferno, meu amigo, minha amiga. Essa não é a vontade de Deus. Mas Deus ele quer que você aprenda a ouvir. Porque as pessoas não estão a ouvir. As pessoas, fulano morreu, fulano faleceu. O que acontece na vida dos outros tem que servir como exemplo para nós. Porque essa é a diferença entre o sábio e o inteligente. Sabe quem é o inteligente? O inteligente é aquela pessoa que aprende com os seus erros. Que para ela aprender, ela tem que errar primeiro. O sábio não é assim. O sábio, ele não precisa errar para aprender. O sábio, ele observa, ele analisa e ele toma a decisão certa. Deus quer que eu e você sejamos sábios. Mas, infelizmente, o que se tem notificado na vida de muitas pessoas, as pessoas não são sábias. As pessoas são inteligentes. As pessoas são sábias assim, para fazer maldade. Para fazer o mal, as pessoas são sábias. As pessoas são sábias. Mas para voltar-se para Deus, para ter uma vida para Deus, você nunca tem tempo. Eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de comer, eu não tenho tempo de devocionar, de oferecer um culto a Deus. Tudo bem, mas o dia que você morrer, não fala que ninguém te avisou. Porque você irá de repousar na congregação dos mortos, chamado inferno. Chamado inferno. Essa não é a vontade de Deus. E nós, sobre o lago de fogo, o lago de fogo será a sentença final. O lago de fogo aqui significa a morte final. Mas o lago de fogo serão lançados depois do último dia, depois do julgamento. Porque as pessoas que estão a morrer, que estão para o inferno, elas estão a sofrer lá no inferno. Tem pessoas que estão lá há mais de várias décadas, de vários milênios. Elas estão lá a sofrer. Mas elas estarão a sofrer, mas terão um período que o sofrimento aí irá de parar, porque elas irão de aparecer diante do tribunal, diante do trono branco, diante do grande, justo e reto juiz. Glória a Deus. Que Deus irá de dar a sentença final. Elas serão lançadas no lago de fogo. No lago de fogo. Porque no livro de Apocalipse, no capítulo 21, declara assim, olha, quanto aos abomináveis, aos incrédulos, aos assassinos, aos homossexuais,
aos devassos, aos idólatras, o lado que lhes cabe é o lago de fogo. É o lago de fogo que Deus irá destruir com fogo e enxofre. Então, meu amigo, minha amiga, cuidado, cuidado, porque o lago de fogo que é Guena, ninguém ainda inaugurou. Ninguém ainda inaugurou o lago de fogo. Você já prestaste atenção quando há um evento especial, ou quando vai se inaugurar um monumento? O que as autoridades fazem, né? Elas colocam uma fita lá, e vem o presidente da República, o ministro, ele corta a fita e bate as palmas e depois faz a inauguração. O Lago de Fogo, ninguém ainda inaugurou. Tem uma fita lá a esperar aquelas pessoas que estão lá no inferno. E o primeiro que vai inaugurar o Lago de Fogo, Satanás. Satanás será o primeiro a inaugurar o Lago de Fogo. Satanás, a antiga serpente, o dragão, será o primeiro a inaugurar o Lago de Fogo. O segundo a inaugurar o Lago de Fogo será a morte. Você sabia que a morte vai morrer? Você sabia que a morte vai morrer? Porque Cristo, quando morreu na cruz, ele venceu a morte. Ele venceu a morte e Satanás. A morte será lançada no Lago de Fogo. Já temos dois. Satanás, a morte. Terceira a ser lançada no Lago de Fogo, a besta. O falso profeta quarto. Depois vem aquele grupo aí que você acabaste de ouvir. Os abomináveis, os assassinos. Sabe o que é abominação aqui? Tem uma mensagem que o Espírito Santo me levou a falar sobre abominação. Abominação aqui é tudo aquilo que é sujo, que é insuportável aos olhos de Deus. Eu estou a falar de todas as práticas imorais. Me refiro primeiro à idolatria. Depois tem no que diz respeito à sexualidade, o adultério, o incesto, a necrofilia, a necrofilia, o sadomasoquismo, o dualismo, todas aquelas práticas imorais. Para não dar muita volta, a palavra de Deus ela define só, em uma palavra só, abominação. Os abomináveis serão lançados no inferno. Homossexualidade, incesto, tudo aquilo que diz respeito, tudo aquilo que os homens fizeram contrário, no que diz respeito à sexualidade, a palavra dela só define uma palavra só, abominação. Os abomináveis serão lançados no inferno. E todas as nações, os ímpios, todas as nações que se esqueçam de Deus, serão lançados no lago de fogo. É ali que Deus irá destruir todos definitivamente. Aqueles que não querem se voltar para Cristo. Nós vivemos num mundo, se você prestar atenção, a maior parte das pessoas não querem saber de Deus. As pessoas não querem saber de Deus. As pessoas vivem nessa terra como se a vida nunca vai acabar. Olha, a vida passa rápido. A vida passa rápido. Estou a falar isso por quê? Porque eu perdi o meu pai a princípio desse ano. E mais do que isso, não estou a falar sobre... Perdi vários membros da família também. Mas não só sobre isso, não quero falar sobre a questão familiar. Mas se você prestar atenção, esse ano de 2022, muita gente está a falecer. Seja rico, seja pobre, seja grande, seja pequeno. Pessoas importantes, presidente, rainha. As pessoas estão a falecer por quê? Porque ninguém pode escapar da morte. Ninguém pode escapar da morte. Você, eu, vamos ter que enfrentar a morte. A morte é uma porta fechada, uma porta amarga. Querendo eu ou não, iremos enfrentar. Querendo você e eu não, a gente irá de enfrentar. É por isso que no livro de Eclesiastes, Deus inspirou Salomão falando que melhor é o homem ir a uma casa de luto do que em uma casa de festa. Por que uma casa de luto? Porque quando as pessoas vão na casa de luto, aí tem um evento de tristeza, de dor que está a ser realizado. E naquele momento, quando as pessoas olham o corpo daquela pessoa que é parente, que é irmão, que é amigo, alguém que a gente ama, dentro daquele monumento de madeira, a pessoa começa a falar, meu Deus, se esse aí morreu, amanhã sou eu. É isso que Deus quer. Deus quer que o ser humano raciocine. Deus quer que o ser humano seja real, seja visível no que diz respeito à vida. A vida. Mas sabe o que é que muitos fazem? Quando, depois de enterrarem a pessoa que faleceu, as pessoas voltam a viver como antes. Como se nada tivesse acontecido. É como no ano de 2020. Você se lembra quando apareceu a pandemia do Covid-19? Quando houve aquela morte em massa que matou milhões e milhões de pessoas em todos os países do mundo. As pessoas começaram a se lembrar de Deus.
as pessoas começaram a se lembrar em querer se voltar para Deus. Mas tudo por quê? Porque tem um momento de dor, tem um momento de sofrimento, tem um momento de escuridão que assolou o planeta Terra. As pessoas se lembraram de Deus. Mas o que aconteceu? Baixou só o ano de 2020 passar e se normalizar a situação, ou seja, as pessoas adaptaram, os governantes no mundo inteiro, uma maneira de se viver com o vírus, através das máscaras, através das vacinas. As pessoas voltaram às mesmas práticas do que antes. As pessoas voltaram a viver a mesma vida de antes, uma vida de brincadeira, uma vida de risada, uma vida de festa, uma vida como se o amanhã não existisse mais. Tudo bem, mas o dia que você morrer, você vai ficar assustado, porque a vida ela é mais visível, ela é mais real quando nós morremos. E não fica como o homem rico, porque o homem rico, ele teve pleno domínio de consciência quando ele estava no inferno. Porque se você não sabia, a consciência que é a função do espírito, ela será ativada no inferno. É por isso que Abraão disse: lembra-te. Deus irá de fazer você se lembrar. Você irá de se lembrar. É aquilo que eu estou a falar, meu amigo, minha amiga lá. Satanás pegou o entendimento das pessoas. Satanás não quer que as pessoas enxergam a realidade da vida. Satanás não quer. Satanás ele quer que o ser humano morra na ignorância, assim eles vão diretamente repousar na congregação dos mortos, aqui se referindo ao inferno, e irão de lhe fazer companhia no lago de fogo. Porque Satanás ele sabe que ele já está condenado, que não tem perdão para ele. E ele não quer ser lançado no lago de fogo sozinho, ele quer levar muita gente com ele, o maior número de almas possíveis. Ele quer fazer isso. Você só vai para o inferno, você só vai para o lago de fogo se você quiser. Se você continuar na teimosia, você, rapariga, você que pensa que a vida é simplesmente viver em festa, pegar o teu telefone e se ficar impressionado com a tua beleza, se você não sabia, minha amiga, meu amigo, minha amiga, a beleza que tanta está admirando, ela vai terminar. Ela vai terminar. Você, rapariga, que fica a se olhar no espelho, que fica a se exibir com todo telefone, você não será assim para sempre. Porque o ser humano tem um processo que ele não pode escapar. Nascer, reproduzir, crescer e morrer. Ninguém pode escapar desse processo. Por isso essa beleza que tanto você se gaba. Se você não sabia, a palavra de Deus na epístola a Timóteo diz que Deus não aceita nem reconhece a aparência do ser humano. Por quê? Porque o ser humano não é aparência. A aparência ela reveste simplesmente o que está dentro. O que faz você ficar vivo, minha amiga, é algo que se chama alma. A alma é o poder de Deus dentro do ser humano que lhe faz viver. É por isso que quando as pessoas morrem, o corpo é que morre, mas a alma não morre. A alma não morre. A alma ela é que vai prestar contas a Deus, porque ela é a sede da personalidade. Você está a ouvir a pregação do Evangelho. E essa é a mensagem do Espírito Santo para você. Se você não se converter, se você não tomar a decisão de mudar de vida, jovem, rapariga, senhor, senhorita, velho, velha, se você não mudar de comportamento, se você não aceitar Cristo Jesus como, se você estiver a viver nesse mundo como se o dia de amanhã não existisse, você será candidato a ir para o inferno e a ser lançado no lago de fogo junto com Satanás. Eu não vim aqui adivinhar aquilo que eu vou falar. O Espírito Santo ele me martelou durante a semana. Olha, filho, você tem que falar sobre a congregação dos mortos, sobre a realidade do inferno e do lago de fogo. Eu estou aqui para falar sobre isso, porque eu sou missionário, eu não adivinho o que eu tenho que falar. Todas as pregações ateus que eu tenho feito, que irei de pregar, é simplesmente iluminação do Espírito Santo, e tudo resulta através da conexão com o mundo espiritual, com o reino de Deus. Deus ele quer que eu fale sobre o inferno, Deus ele quer que eu seja fiel nisso, então eu vou continuar a falar. E essa é a mensagem do Espírito Santo para mim e para você. Enquanto há tempo, arrependa-te, víbora. Muda de comportamento. Você, rapaz, você, rapariga que é muito vaidosa, cuidado. Se você continuar assim na vaidade, você vai para o inferno. Você, homem, casado, que mantém relacionamentos extraconjugais com outras pessoas, ou rapariga, homem, que você tem, você sabe que é casado, rapariga, você sabe que é casada jovem, ou senhor e senhorita, e você está no adultério. Se você morrer assim, você vai para o inferno. Você que é homossexual, que é lésbica, você está na prática da abominação,
A vontade de Deus não é que você permaneça assim. Mas se você continuar no lesbianismo, na homossexualidade, permanecer na abominação, se você morrer, você vai para o inferno. Você que é alcoólatra, você que é dominado pelo vinho, pelo álcool, se você morrer assim, você vai para o inferno. Você que é fofoqueiro, você que tem vício de falar mal dos outros, se você morrer nessa prática e não se converter para Cristo, você vai para o inferno. Essa não é a vontade de Deus. Mas só tem uma maneira que o Espírito Santo ele quer que eu fale para você. A verdade. E a verdade é essa. Não é aquilo que você quer ouvir, mas sim aquilo que Deus quer que eu ouça que você ouça. Eu vou prestar contas das coisas que eu falei e deixei de falar. Das coisas que eu fiz e deixei de fazer. O relacionamento com Deus ele tem que ser levado mais a sério do que a nossa própria vida. É por isso, enquanto há tempo, enquanto você está a ouvir essa mensagem, talvez você simplesmente irá de visualizar. Mas Deus ele quer que você ouça a pregação do Evangelho. Se converta a Cristo. Se converta a Cristo porque o Filho do Homem ele virá como ladrão que vem à meia-noite. Você está vivo, você ainda não morreu. Você está vivo. Você tem a chance de mudar de comportamento. Você tem a chance de voltar para Deus. Você tem a chance de ser uma nova criatura. Deus não fez o ser humano para o inferno. Deus não fez o ser humano para o inferno. Mas por causa da abominação, por causa da maldade que há no planeta Terra, da dureza do coração do ser humano, das coisas ruins que as pessoas estão a praticar todo dia sem parar. Então, Deus ele fez o inferno e o lago de fogo, porque o inferno ele é uma representação visível da ira de Deus contra todo o pecado, contra toda a maldade, contra todo o lixo imoral que está no planeta Terra. É por isso que Deus ele fez o inferno. E o fogo no inferno, meu amigo, minha amiga, a ira de Deus ele é como fogo que queima, 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 queima e nunca se apaga. Então é um elemento que Deus ele usou, que ele está a usar para manter o fogo aceso, que se chama enxofre. Enxofre. Então, meu amigo, minha amiga, se você não quer, porque eu não vim aqui, se o Espírito Santo quer que eu te aterrorize, eu vou te aterrorizar até você mudar. Você tem que se converter. Deus ele quer que eu te aterrorize, o Espírito Santo ele quer que eu crie terror, que ele cria terror através de mim em você, então eu vou obedecer. Deus quer que eu fale a verdade, então eu vou falar a verdade para você. Amém? Espero que essa palavra sobre a congregação dos mortos e a realidade do inferno do lago de fogo possa te fazer examinar, possa te fazer pensar. É aquilo que eu falei. Veja os eventos. Esse ano aqui, nós estamos em que mês? Estamos no mês de julho. Muita gente morreu, muita gente que você conhece, famoso ou não famoso, teus vizinhos, você conhece muita gente que faleceu, como eu também conheço. É um aviso de Deus. É o anjo da justiça de Deus passando sobre a terra, avisando as pessoas que têm que se converter. Se você não quer ouvir, se você está a viver aqui na terra como se que a vida é só aqui na terra, então você será candidato ao inferno, ao lago de fogo. Mas se você não quer isso, então se converta. Se converta porque o inferno é o lugar do sofrimento inimaginável que o ser humano jamais sonhou, jamais imaginou, jamais subiu à memória. É o inferno. E Cristo ele falou mais do inferno sobre o céu, exatamente com esse propósito, que é para nos conscientizar da realidade, da gravidade da coisa. Espero que essa palavra ela tenha impactado você. É aquilo que eu falei, que eu tenho que falar a verdade, independentemente se ela é dura, se ela... Não importa. A minha missão é falar aquilo que Deus me dá. Eu não estou aqui para agradar as pessoas. O meu compromisso é com Deus. É com Deus é que eu vou prestar contas. É com Deus que eu vou prestar contas. Deus quer que eu seja terrível, que eu fale, que eu bate nessa tecla. Vou obedecer. Vou ser fiel. Vou ser fiel. Eu não estou aqui para agradar você. Estou aqui para falar aquilo que Deus quer que você ouça. Amém? Feche os olhos. Vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra ela declara dizendo que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. É bem verdade que a realidade da congregação dos mortos, do inferno e do lago de fogo é algo inimaginável à razão humana. Mas eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor tenha compaixão e misericórdia dessa pessoa que irá de ouvir, irá de visualizar essa pregação. Que ela não fique aterrorizada, mas sim que ela, enquanto ela está viva, que ela toma tempo de se voltar para o Senhor. Porque o céu existe, a vida eterna existe. Se o Senhor falou, Senhor Jesus, que não devemos temer aqueles que matam o corpo,
mas sim a alma se referindo ao Pai, é que a gravidade dele é muito séria. Abre os olhos espirituais desse homem, dessa mulher. Liberta ele, Santo Deus, da incredulidade. Da incredulidade. E que o Senhor faça elas se arrepender. Porque as pessoas, elas pensam que a vida é só aqui na terra, mas a vida não é só aqui na terra. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a prestar, a dar ouvido ao que o Espírito diz à igreja. É que eu lhe peço, eu tenho que lhe agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Espero, meu amigo, minha amiga, que você ouça essa mensagem. Não fica simplesmente aterrorizado no que você ouviu, porque para mim o Evangelho é isso, é deixar Deus falar. Quando nós deixamos Deus falar, então há possibilidade de a gente mudar. Eu não estou aqui que é para agradar. Se eu estou sempre a insistir, se eu estou a falar é porque eu tenho um compromisso com Deus e já faz anos que o Espírito Santo ele vem me cobrando sobre o ministério, sobre a obra missionária. Eu estou a fazer a minha parte, como Deus ele quer que você faça a tua parte. É aquilo que eu falei, que vamos prestar contas a Deus. Já prestaste atenção que mesmo que nós somos familiares, né? Quando a pessoa morre, já prestaste, mesmo, vou dar um exemplo, um homem e uma mulher que são casados. Por exemplo, se os dois morrem, eles não vão enterrar os dois no mesmo buraco, não. Eles vão ter que separar, cada um vai ter que ir em caixão diferente e ser enterrado em buraco diferente. Por quê? Porque é exatamente isso, meu amigo meu. É simplesmente uma mensagem que é cada pessoa por si, só a sua consciência, o seu relacionamento com Deus diante do dia do julgamento. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo te convença do pecado, do juízo e da justiça e que você muda de vida. Deus abençoe a vocês, espero estar com vocês até a próxima pregação. Um abraço a todos, desejo a todos um bom final de semana em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos, tchau.